Com o fim da temporada no futebol brasileiro, esse aqui é o momento que muitos clubes começam a definir com quais jogadores eles não contam mais para a temporada seguinte. E é o momento também em que muitos jogadores veem os seus contratos chegarem ao fim. Nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês 7 jogadores famosos que já foram dispensados pelos seus clubes atuais e vão ficar livres no mercado a partir de janeiro de 2025. Eu quero inaugurar a nossa lista com um jogador que ele é um patrimônio do futebol brasileiro. Ele é uma relíquia. Certamente ele já jogou por várias vezes contra o seu time ou até mesmo pelo seu time. Tô falando do Apodi, que tem uma extensa lista de clubes no seu currículo. Jogou no Santos, jogou no Vitória, jogou na Ponte Preta. Esse rodou bastante. CSA, Goiás, hoje em dia ele está em fim de contrato com o Vila Nova. E o Vila Nova já definiu, já comunicou ao Apodi que não conta com ele para a próxima temporada. Então o contrato vai acabar e ele vai ficar livre. Jogador de muita velocidade, que por vezes até já jogou no ataque, ficou muito marcado por aquele chapéu que deu no Jordi Alba, naquele jogo festa da Chapecoense contra o Barcelona. Enfim, um jogador folclórico aqui do Brasil que tem de fato bastante história. Se destaca pela sua velocidade, até por isso às vezes é colocado como um ponta ao invés de ser um lateral. Detalhe, Apodi está com 37 anos. Tem vaga no seu time de coração? Outro lateral que eu quero colocar aqui na lista é o Mariano, esse aqui que joga pelo Atlético Mineiro. Inclusive, foi a campo nessa semana no jogo do Galo contra o Botafogo. O Mariano é um jogador que construiu boa parte da sua trajetória fora do país. Ele surgiu muito bem aqui defendendo o Fluminense, mas depois passou muitos anos jogando no Sevilha, na Espanha, jogando até mesmo no futebol da Turquia, pelo Galatasaray. Hoje ele tá no Galo. Chegou ao Atlético, na fase que o Atlético começou a empilhar taças ali em 2021. Ele tá com 38 anos e essa foi uma temporada em que ele não jogou tanto quanto jogou nas outras. Disputou 21 jogos apenas e até pela idade avançada, é um jogador que o Galo já definiu que não contará mais com ele para 2025. Chegamos agora no meio-campo. E o primeiro nome que temos aqui é um jogador que está sempre rodando, mas infelizmente não se firma em lugar nenhum, que é o meia Lucas Fernandes. O Lucas Fernandes, me lembro muito bem que quando surgiu no São Paulo, era considerado um jogador extremamente promissor, mas acabou que não atingiu todo o potencial que poderia. No fim das contas, ele foi negociado com o futebol europeu e começou a uma série de empréstimos para o próprio futebol brasileiro. Então hoje, por exemplo, ele pertence ainda ao Portimonense, que é um time lá de Portugal. Mas já com vínculo com o Portimonense, ele chegou a ser emprestado aqui no Brasil ao Botafogo. Hoje em dia mesmo está emprestado ao Cuiabá. Então agora o Cuiabá já definiu que não vai tentar renovar o contrato de empréstimo dele ou então comprá-lo em definitivo. Ou ele voltará ao Portimonense ou então ficará livre no mercado. Até porque ele vai entrar agora nos seus últimos 6 meses de contrato com o time português. Nessa temporada, o meia de 27 anos marcou 3 gols e deu 3 assistências em 37 jogos disputados. Chegamos agora na parte dos atacantes, onde temos as grandes estrelas do vídeo. Começando com um atacante que, na minha opinião, tem futebol para jogar até em times da Série A. Porém, ele precisa estar com a cabeça no lugar, porque ele quase colocou tudo a perder por conta de um esquema de manipulação de apostas esportivas. Tô falando do Aleph Manga, que é um jogador de potencial e que tem uma boa idade ainda para jogar na elite do futebol brasileiro. Aleph Manga tem só 29 anos, pertence ao Coritiba e o Coxa já definiu que não contará com Aleph Manga para a próxima temporada. E é um bom jogador, sabe fazer gols, tem velocidade, tem habilidade. Eu acho que provavelmente ele ficando livre no mercado, alguns clubes da Série A vão sim se interessar por ele. É que aquilo, no Coritiba em específico, ele acabou ficando muito queimado por aquela história da manipulação de cartões. Se não fosse por isso, era um cara que eu até já imaginaria que, sem o período de suspensão, o Coritiba até já teria vendido por uma boa quantia. Como ele passou boa parte do ano de 2024 suspenso, sem poder jogar, ele realizou apenas 4 jogos pelo Coritiba e marcou 1 gol. O próximo atacante da nossa lista é um jogador que também já rodou bastante. Vou citar aqui alguns clubes que ele já defendeu: São Paulo, Vitória, Grêmio, Botafogo, Chapecoense. Estou falando de Henrique Almeida, atacante de 33 anos, que vocês devem se lembrar dele principalmente no começo da carreira,
porque quando o Henrique surgiu como um atacante promissor lá no São Paulo, ele era até seleção brasileira de base, junto com Neymar, junto com o Lucas Moura, junto com o Oscar, meia que hoje tá na China. Então era um centroavante que todo mundo achava que tinha tudo para estourar. Mas, infelizmente, ao longo da carreira, o Henrique sempre teve isso de oscilar muito e também trocar muito de clube. Mais uma vez agora ficará livre no mercado, já que o Vila Nova, mesmo o time do Apodi, também já comunicou o jogador que não conta com ele para a próxima temporada. Nesse ano, pela equipe goiana, foram 8 gols e 3 assistências em 48 jogos. Tem nome de seleção internacional presente na lista também. Estou falando de Eduardo Vargas, atacante chileno também do Atlético Mineiro. Então, o Galo, que havia já comunicado ao Mariano de que não contava mais com o lateral, também não conta mais com Eduardo Vargas. Ao longo da temporada, 7 gols e 2 assistências para ele em 33 jogos. Um jogador que vocês conhecem muito bem. Sabe fazer gols, é um jogador de boa presença de área. Enfim, eu acho que a carreira do Vargas mostra isso, que ele é um cara que tem faro de gol. A questão é que no Atlético Mineiro hoje ele não tem muito espaço. O Galo tem como atacantes Paulinho, Hulk, Daverson, caras que estão em alta e hoje, querendo ou não, estão acima do Vargas, que já não vive mais o auge da carreira, já tá caminhando muito mais pro final. Então o Atlético também não vai renovar com ele vai ficar livre no mercado e até já existem rumores de que Vargas será, em 2025, jogador do Internacional de Porto Alegre. O último jogador da nossa lista, que também é atacante e também pertence ainda ao Atlético Mineiro, é o Allan Kardec, atacante centroavante de 35 anos. Allan Kardec também construiu uma carreira muito sólida. Defendeu Vasco, Palmeiras, São Paulo, passou muito tempo na China ganhando muita grana e depois voltou ao Brasil para defender o Atlético. A questão é que como ele veio pro Atlético já numa fase onde o Galo tinha muitos atacantes de qualidade e ele também já não vivia mais o seu auge, então meio que os torcedores do Atlético Mineiro não conseguiram ver o melhor do Allan Kardec. Talvez quem tenha visto o melhor dele tenha sido principalmente os torcedores do Palmeiras e do São Paulo, porque nem no Santos em si eu acho que ele tenha vivido o seu melhor momento. Foi mais no Palmeiras e no São Paulo mesmo. Então tá em fim de contrato com o Atlético, 35 anos já, é mais um jogador que o Atlético comunicou que não conta com ele para 2025. E aí fica aquele questionamento, será que ele para de jogar? Será que continua? Será que ainda tem mercado numa Série A? Porque, como eu disse, desde que ele fechou com o time mineiro, ele não demonstrou um futebol que o credenciasse de repente seguir jogando na primeira divisão. Detalhe que ao longo da temporada ele disputou 23 jogos e marcou apenas um gol, que foi aquele gol do Atlético Mineiro na partida de ida da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários. Desses nomes que eu citei que ficarão livres no mercado, tem algum que seria bem-vindo no seu time de coração? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo foi o segundo dessa sexta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!